Irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E aí? Lendo a Bíblia, orando com a sua família, tentando mudar. Queria deixar o desafio aqui. Hoje é o dia 47 do nosso propósito. Nós estamos quase terminando o livro de Gênesis. Então você que tem se sentido aí abençoado com tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesse grupo, eu queria que você gravasse um videozinho de uns 30 segundos, mande para algum dos administradores aí do grupo. Se passar um pouquinho de 30 segundos, não tem problema não. Dando um pequeno testemunho de como isso tem abençoado a sua vida, para a gente poder divulgar e compartilhar também experiências de pessoas que estão sendo edificadas aí pela leitura diária da Bíblia. Esse é o melhor dia, nós já fizemos o nosso culto aqui, ainda de modo online. A Cris ainda se encontra para Belo Horizonte. Eu e as meninas estamos aqui na nossa cidade. Telefonamos, oramos, lemos a Bíblia, decoramos alguns versículos. Tem sido bênção demais. Eu espero que seja assim também na sua casa, que você deixe essa lembrança para os seus filhos e que eles adquiram esse hábito. Aqui em casa, as meninas já cobram: papai, e o culto? Papai, e o culto? E assim também vai ser na sua casa, com a graça de Deus. Vamos ficar firmes aí nesse propósito. Hoje, dia 47, capítulo 47 de Gênesis, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. A gente sabe que é muito difícil qualquer tipo de mudança. Você já mudou de cidade, já teve esse trabalho, né, de mudar de cidade, mudar de estado. Tem gente que vai morar em outro país. É muito complicado. A princípio não é confortável, a gente sente medo, mas como nós falamos ontem, né, nós precisamos entender quem Deus é. E Deus é aquele que faz todas as coisas acontecerem com propósito. Ele sabe de todas as coisas. E aqui não foi diferente na vida dos irmãos de José. Deus cumprindo a sua aliança para com Abraão, Isaac e agora também para com Jacó. Essa aliança de que deles ele faria uma grande nação, ela se cumpre e todas as coisas cooperam. A princípio a gente lê o capítulo 47 com um certo pesar, porque nós vemos ali José comprando toda a terra do Egito e fazendo escravos. Mas nós temos que entender que isso era algo próprio daquela época, era comum naquela época isso acontecer. Um homem inclusive podia se oferecer como escravo, ele poderia escolher ser escravo. A Bíblia vai falar isso, nós vamos ver mais na frente. Enfim, José compra toda a terra do Egito, todas as pessoas, todo o gado. Olha que interessante. O povo de Israel, eles eram pastores. Desde Abraão, lembram de Abraão e Ló? Muitos animais tiveram conflito. Lembram de Jacó e Labão? E agora eles vão para o Egito logo quando o faraó havia adquirido todo o rebanho daquele país, e eles vão ser colocados para pastorear. Ou seja, não estava acontecendo nada errado. Deus havia preparado todo o ambiente para receber ali o povo de Israel. Eles estavam na hora certa, no lugar certo, tendo o trabalho certo para eles. A gente percebe nos capítulos anteriores que os pastores eram uma abominação para os egípcios. E agora isso não foi por acaso, porque eles poderiam agora morar em uma terra, ficarem isolados, fazendo seu trabalho, trabalhar para o próprio faraó, se encarregar de todo o rebanho, trazer prosperidade para aquele país. Ou seja, Deus preparou todo o caminho. Então, meu querido irmão, às vezes Deus te pede para fazer uma coisa difícil, como pediu para Jacó, que era sair da sua terra e ir para o Egito, e ele falou: olha, não temos, que eu vou cuidar de tudo. E Deus já está mostrando aqui o seu cuidado, preparando tudo, inclusive
algo para que eles fossem respeitados, porque seriam ali pastores do rebanho do próprio Faraó. E falando em pastores, eu queria chamar a sua atenção para essa figura que vai aparecer muitas vezes na Bíblia. É muito interessante. Jacó era pastor, Abraão, nós sabemos que também pastoreava, tinha ali muitos rebanhos. Jacó e seus filhos eram pastores. Moisés vive um tempo no palácio, depois vai aprender a viver no deserto como pastor. Pastor no deserto. Davi, que foi o rei mais marcante de todos, era um pastor. Ele se dirige a Deus dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a figura do pastor ganha o grau máximo em Jesus Cristo, quando ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Portanto, a figura do pastor é algo muito forte em toda a Escritura. A imagem do pastor refere-se a alguém que tem cuidado das outras pessoas, cuidado do rebanho. No caso, espiritualmente falando, cuidado do rebanho de Cristo, que são outras pessoas, que é o nosso próximo. Portanto, eu queria chamar a sua atenção para essa figura aqui. José, ele ordena os seus irmãos, quando chegasse no Egito, diante daquele homem poderoso, um Egito preocupado em ser cada vez mais rico, e Faraó perguntasse assim: quem que são vocês, o que vocês fazem? José disse: olha, fala que vocês são pastores. Pastores na cultura egípcia era abominável, era uma profissão que eles não se misturavam, nem sequer comiam juntos. Era desprezível isso. Nós temos ali um Egito preocupado em cada vez ser mais poderoso, mais riqueza. Eu ouso aplicar aqui dizendo que essa é a figura que se traça nos tempos de hoje. Você que preocupa em cuidar do seu próximo, talvez aos olhos daqueles que buscam poder, fama, dinheiro, isso não é nada, isso é uma abominação. Você é alguém que não produz riqueza na perspectiva do mundo, mas com certeza você é alguém que produz riqueza na perspectiva de Deus. Aquela que Deus disse que o ladrão não rouba, que a traça não come. Nós ajuntamos tesouro nos céus quando nós fazemos a vontade de Deus. E o resumo da vontade de Deus é essa, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, façamos por ele aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, que façamos tudo para ele como se estivéssemos fazendo para Deus. Enfim, que sejamos pessoas que de fato são conhecidas como discípulos de Cristo pelo amor que nós temos uns pelos outros. É claro que eu estou fazendo aqui uma aplicação espiritual. Os irmãos de José, nós sabemos que eles eram pastores e pastoreando, venderam seu irmão como escravo para o Egito. Então estou fazendo uma aplicação aqui espiritual, dizendo que cuidar das pessoas, pastoreio hoje, que Jesus ordenou que nós tivéssemos, quando ele disse ali para Pedro: olha, você me ama, Pedro, então pastoreia minhas ovelhas. O cuidado que nós temos uns para com os outros, não estou me referindo apenas a quem exerce o ministério pastoral, mas de certa forma todos os crentes, todos os que creem, precisam ser pastores, cuidar dos outros. Estou dizendo que isso não tem a ver com as perspectivas desse mundo. O mundo é egoísta, o mundo não pensa não deseja que você tome esse caminho. Esse caminho para o mundo é abominação. E por fim, eu quero só trazer uma luz sobre algo que acontece nesse capítulo, que é muito interessante. É o fato de Jacó abençoar a Faraó. Nós estamos ali diante de fato, por causa de José, por causa da mão de Deus, o maior líder, a maior potência no mundo, o maior líder de todo o mundo. Talvez se fôssemos equiparar hoje, nós deveríamos pensar talvez no presidente dos Estados Unidos. Nós temos ali o presidente da maior potência, o líder da maior potência, que é Faraó. E você concorda que o que abençoa é maior do que o que é abençoado? Por exemplo, eu não posso abençoar Deus, porque eu não posso abençoar o que já é abençoado.
Agora, Deus, que é maior do que eu, pode me abençoar. Eu posso abençoar meus filhos, né? Não é comum que os filhos abençoem os pais nesse sentido. Um pai pedir a bênção, né? Que é um gesto bonito, eu gosto. Pedir a bênção para o filho. É o filho que pede a bênção para o pai. Então nós temos aqui Jacó, que era um simples pastor. Se você lembrar um pouquinho da sua história, você vai ver que ele saiu com medo da sua terra, nem travesseiro ele tinha. Dormiu numa pedra. E o dote da sua esposa, ele não pagou com ouro, prata, pagou com o suor do rosto. E agora Deus está cumprindo a promessa, levando aquele embrião de nação, 70 pessoas, para viver cercada com toda a segurança no melhor país de todo o mundo, protegida por uma força maior para que pudessem crescer ali, multiplicar, desenvolver, com terras suficientes, cereais para poder criar o gado, trabalho certo, tudo isso. E Jacó é quem abençoa Faraó. É Jacó quem abençoa Faraó. Para mostrar o seguinte: nós podemos ser abominação para o mundo, como eu falei, mas nós estamos servindo a Deus, nós estamos cumprindo a missão de Deus. Você abençoará os poderosos. A Bíblia diz que um dia os que creem hão de julgar o mundo. Hão de julgar o mundo. Naquele dia que todo o joelho se dobrar, toda a língua confessar, os reis da terra se prostrarem e reconhecerem que Jesus é o Senhor, você que crê, eu que creio, nós estaremos ali para exercer juízo juntamente com Cristo. Porque nós somos o bom perfume de Cristo, temos essa missão de trazer a mensagem da salvação. Para uns nós vamos ser um bom perfume, da vida para a vida, de outros da morte para a morte. Mas o que eu quero dizer para você e mostrar é que Deus é fiel aos seus propósitos. Como pode um vermezinho, Jacó, um homem que fugiu às pressas, já com bastante idade, depois você faz os cálculos para você ver, que mostra a idade com que Jacó morre. Se você for lendo a Bíblia e percebendo a idade, você vai ver que ele já tinha quase 70 anos quando ele foge, cerca de 70 anos quando ele foge dali. Aquele homem já idoso, né, fugindo da casa da sua mãe, ainda não tinha vivido nada, e Deus pega aquele homem que não era ninguém e leva aquele homem no lugar aonde ele havia prometido que ele seria abençoado, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E eu percebo aqui a mudança na vida de Jacó. De enganador, agora ele se torna um abençoador. De alguém que tomava, agora, pela graça de Deus, ele vai ser alguém que dá. O faraó deixou uma herança histórica enorme. Pirâmides, monumentos. O Egito é um país muito interessante do ponto de vista histórico e da grandeza que ele teve em seu império. Agora, Israel nos deu Jesus, o maior tesouro de todos. De enganador, ele se torna um abençoador. É assim que Deus faz conosco, meu irmão. Eu espero que na sua vida seja assim também. Que a graça de Deus, do Supremo Pastor, atinja a sua vida e a sua família, de modo que possa transformar a sua história, para que você não se preocupe com o que o mundo propõe, mas se preocupe em obedecer à vontade de Deus, ainda que para o mundo você seja uma abominação, um peso, porque você é alguém que resolveu não andar no fluxo, mas andar contra o fluxo e imitar a Cristo. E saiba de uma coisa: você é abençoado e você pode, pela graça de Deus, abençoar muitas vidas. Muitas vidas.
O legado que você tem para deixar aqui na Terra é para além daquilo que é material. É um legado espiritual. Porque o que é material acaba quando a pessoa para de respirar, quando ela morre, acabou ali o seu legado material. Agora o seu legado imaterial, as suas obras, aquilo que você faz para Cristo, aquela semente que você planta hoje. Eu li uma frase muito interessante ontem, que sabedoria é um homem que planta árvores, que sabe que não sentará debaixo das suas sombras, mais ou menos isso. Você está fazendo hoje, meu irmão, é parte de algo muito maior, que não foi você que começou lá atrás, na eternidade, passou por Abraão, Isaac, Jacó, e a história está sendo escrita e eu e você hoje fazemos parte. Não pensa você que você é um espectador, não. Você também é um herdeiro dessa promessa. Deus nos deu Cristo Jesus para que Cristo entre em nossa vida e mude a nossa história. Ao invés de sermos pessoas como o mundo, as que tem no mundo, aquelas que estão aí, porque no mundo é todo mundo, cada um por si, egoísmo, enfim, não há amor pelo próximo. Deus, ao invés de permitir que você viva essa vida egoísta, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para te dar uma nova vida, para fazer você viver em novidade de vida e para que você seja abençoador. Você tem que ser conhecido mais por aquilo que você dá, por aquilo que você doa, porque isso é amor, do que por aquilo que você deseja receber. Meu querido irmão, desculpa a empolgação, mas a Bíblia é maravilhosa e é muito bom a gente ter esse tipo de meditação informal. É profundamente edificante. Deus te abençoe, um beijo e até amanhã com a graça do Senhor Jesus.